Nesse momento, assistiremos um treinamento referente à Avenida de Imagem Pública ministrado pelo rotaractiano Thiago Belave, associado ao Rotaract Clube Erechim Paial Grande. Bom, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Só uma confirmação. Beleza. Então a gente vai lá, vamos começar nosso treinamento de imagem pública. Como a Gabi já falou, meu nome é Thiago, tenho 23 anos, sou associado ao Rotaract Clube Erechim Paial Grande, já faz 3 anos. Atualmente sou diretor de protocolo aqui do Erechim Paial Grande, diretor de imagem pública. E na próxima gestão vou estar como diretor de imagem pública da MJO Rotaract Brasil. Então, nosso treinamento a gente vai se basear em 3 pilares, que vão ser 3 módulos, no caso, que serão ferramentas, mão na massa e por trás de tudo. Dando início, a gente vai começar com o por trás de tudo, que a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento, o planejamento e dicas para a gente tornar a nossa gestão de imagem pública incrível. E dentro disso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre montar um planejamento, sobre a nossa equipe de imagem pública e sobre a gente conhecer o nosso público que segue, que curte nossa página. Então, por que é importante a gente ter um planejamento? Então, ele vai funcionar como um ponto de partida para a gente montar todas as ações que vai ter durante a gestão. Como eu geralmente monto o meu planejamento? Eu pego um arquivo do Excel. O Excel ele tem um formato que é um calendário. Então, nesse calendário eu coloco todas os meses do ano de julho a dezembro. E nisso eu procuro na internet sites com datas comemorativas e vou completando esse calendário. Em seguida, depois de ter feito esse preenchimento do calendário com essas datas, eu começo a conversar com os diretores para ver, tal data a gente vai ter um projeto, então semanas antes a gente já vai começar a fazer a divulgação dele, já vai começar a fazer a ativação nas redes sociais. E o que a gente pode colocar além de tudo isso no nosso planejamento? As datas de aniversário dos companheiros, que é uma forma de a gente acabar também fazendo o engajamento deles, a gente compartilhar essas datas. A gente também é interessante a gente colocar nesse nosso planejamento fazer o compartilhamento de notícias de Rotary, de Rotaract, Interact, Casa da Amizade, assuntos que são de outros programas da família Rotary. E dentro do planejamento, então, no último item, a gente também tem que definir as nossas metas. Por exemplo, a gente quer que o nosso alcance seja de publicações duplique, ou que a gente consiga X% de seguidores a mais na página durante a gestão. Isso tudo a gente vai definir dentro do nosso planejamento, que com base nisso a gente vai acabar adaptando toda a nossa gestão para que a gente consiga alcançar tudo. Então, passando para o próximo detalhe, para o próximo item, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalhar em equipe, que é fundamental, não só em imagem pública, mas em todas as avenidas dentro de um clube. E trabalhar em equipe, a gente consegue aproveitar todas as habilidades dos associados do clube para a gente fazer uma equipe forte e unida. Então, dentro de uma equipe de imagem pública, a gente tem que ter uma boa comunicação, que com isso a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo na equipe, o que está sendo feito, o que ainda não foi feito, se tem alguma coisa atrasada. A gente tem que definir responsabilidades para as pessoas. A gente não pode levar a equipe de imagem pública sozinha, porque não vai conseguir administrar. Tem que ter sempre 2 ou 3 pessoas junto contigo, e essas pessoas têm que ter as suas responsabilidades. Por exemplo, eu vou ser responsável por fazer a criação das artes, por exemplo. A Ana, ela já vai ser responsável então por fazer o agendamento dessas postagens, tanto no Instagram, no Twitter, Facebook, fazer o agendamento, criar as legendas.
Aí outra pessoa já vai ficar responsável por fazer as próximas artes, fazer vídeos, responder na página, caso alguém comente, e assim por diante. Uma coisa que é importante, então, isso é mais para os diretores, é sempre a gente dar o feedback para os membros da nossa equipe. Pegar e conversar, ó, gostei disso, se não gostou, chegar e conversar, ó, fulano, isso aqui não está muito legal, a gente podia fazer uma alteração, acho que assim vai ficar melhor, mas sempre de modo calmo para não gerar conflitos nem nada. A gente tem que, então, a equipe ela tem que ter um objetivo comum, por exemplo, a gente vai começar, então, a divulgação de um projeto X. Então, a gente tem que pegar, alinhar toda a equipe, ver que cada um vai fazer, e com isso a gente vai definir o nosso objetivo, que vai ser fazer a divulgação daquele projeto e tudo mais. E como eu falei ali, em dar de feedbacks que a gente tem que falar calmo para não gerar conflitos. E caso venha acontecer da gente ter conflitos dentro de uma equipe, então a gente tem que saber resolver eles da melhor forma para que a gente não acabe perdendo pessoas de dentro da nossa equipe, sabe? Eu já vi muitas vezes uma pessoa acabar conversando de uma forma não muito legal com um associado, e isso gerou uma intriga que não foi resolvida e essa pessoa acabou saindo da equipe. Isso acaba gerando grandes perdas, porque tu vai estar com uma pessoa menos na tua equipe, vai ter que acionar o presidente para conversar com esse associado, para as pessoas se resolverem e assim por diante. Então, se tu, diretor, vê que tem um conflito se iniciando dentro da equipe, alguma coisa assim, sempre tenta resolver para não dar problemas. E passando para a parte sobre conhecendo o nosso público, então, para a gente ter um perfil de sucesso nas redes sociais, então, a gente tem que saber quem que é o nosso público-alvo, e aqui eu vou trazer algumas formas da gente sempre conquistar ele cada vez mais e trazer novas pessoas. Começando por que tipo de conteúdo produzir. Eu trabalho em uma agência de marketing e a gente costuma sempre diversificar nos estilos de publicações que a gente faz aos nossos clientes. Tem pesquisas que atualmente dizem que publicações que não são estáticas, por exemplo, vídeos, GIFs, essas coisas, acabam atraindo mais a atenção do público. Então, isso seria uma boa forma da gente fazer com que o nosso público se engaje mais nas publicações, trazendo, fazer vídeos curtinhos por exemplo, teve projeto hoje, vamos gravar um vídeo elaboradinho, bonitinho, vamos postar, vamos fazer um GIF animadinho das nossas reuniões e assim por diante, entende? Mas isso também não quer dizer que a gente, a partir de hoje, a gente só vai fazer GIF, vídeo animado e vamos parar com, com as imagens estáticas. A gente não pode fazer isso porque acaba ficando muito enjoativo o conteúdo. Então a gente tem que saber fazer uma mescla de conteúdos estáticos, vídeos, GIFs e assim por diante. Outra coisa que a gente pode, uma coisa que daí a gente pode usar e abusar, então, por exemplo, seria os stories, que é uma ótima forma de a gente trazer engajamento também, produzindo conteúdo para os stories, fazer enquetes, fazer quiz, trazer conteúdos diversificados sobre Interact, Rotaract, Rotary, assim. A gente pode fazer muitas coisas nos nossos no history. Utilizar também, por exemplo, IGTV do Instagram é legal. Se quiser fazer mais conteúdos de texto, a gente pode utilizar o LinkedIn, por exemplo, e assim por diante. A gente então tem que também conhecer os melhores horários e dias para fazer as publicações. Por exemplo, não adianta a gente publicar uma postagem às 3 horas da tarde, ou
10 horas da manhã. Esses são horários em que as redes sociais têm um menor público online. Por quê? Geralmente esse é um horário que a gente está trabalhando ou a gente está estudando na escola ou algo assim. E como que a gente pode descobrir, então, como fazer publicações nos horários e dias corretos? O Facebook, ele é uma das poucas plataformas, redes sociais, no caso, que tem como tu saber disso. Se tu tem uma conta, um perfil de comercial ou criador de conteúdo, se você ir lá no seu perfil, tem a aba informações. Lá tu consegue ver os melhores dias e os horários, tipo, que tem mais gente que te segue online. Por exemplo, do meu clube, a gente tem maior alcance nas terças e quintas, ao meio-dia e às 19 horas e 21 horas. Mas isso para o meu clube. Não significa que para o teu clube vai ser a mesma coisa. Então é bom a gente dar uma olhadinha. Quais redes sociais a gente deve então estar ativos? Hoje a gente tem uma infinidade de redes sociais e cada uma delas tem a sua finalidade. E a gente então tem que saber como se lidar naquela rede social. Por exemplo, se a gente quer fazer algo mais descontraído e tudo mais, uma rede social indicada para isso é o Twitter. Por exemplo, o Interact hoje tem um domínio muito maior de Twitter do que o Rotaract, por exemplo. Se a gente quer trazer algo mais informativo, levar para a comunidade nossos projetos e assim por diante, a gente pode utilizar então Facebook e Instagram. E se a gente quer fazer mais matérias, mais conteúdo, mais sério, então assim a gente pode acabar utilizando o LinkedIn. Se a gente quer desenvolver vídeos, levar mais conteúdo tipo, que seja de um tempo longo, a gente pode usar o YouTube também. A gente então tem que fazer interações com o nosso público também, ou seja, não basta a gente ir lá, publicar hoje e voltar, por exemplo, só semana que vem e aquela publicação morreu, sabe? A gente tem que fazer um acompanhamento daquela publicação, a gente tem que ver quem curtiu, ver quem comentou. Se alguém comentou, vai lá, dá um like no comentário, dá um amei, se possível, responde aquele comentário, porque assim a gente vai estar fazendo com que aquele nosso seguidor veja que ele tá tendo uma importância para aquela página e que não é apenas uma pessoa dentre muitas outras que segue aquele conteúdo. Então ela vai continuar se interessando pelo nosso conteúdo, vai continuar curtindo, interagindo com nós e pode ser até que ela acabe compartilhando com outras pessoas a nossa página. Fazer testes, então, com o nosso público também é importante, por exemplo, que nem aquilo que eu falei, fazer postagens com vídeos, com GIFs, isso vão ser testes que a gente vai ver. Por exemplo, postei um vídeo sobre tal assunto e isso acabou trazendo muito mais engajamento que um post sobre o mesmo assunto que a gente fez tempos atrás, que era apenas uma imagem. Então, isso significa que o nosso público reage melhor a conteúdos que têm áudio, música, assim por diante. Então, a gente sempre acaba conseguindo fazer uns testes para a gente conhecer melhor o nosso público. E por último, então, para a gente ter o nosso público, assim, a gente tem que ficar de olho nas tendências de design, sabe? De design, se, por exemplo, muitos clubes, quando adoram fazer réplicas de memes, assim, sabe? É uma coisa legal para a gente trazer um pouco de humor para nossas páginas também, que a gente não precisa ser, não precisa ser 100% sério nas nossas páginas, sabe? A gente pode trazer um pouco de descontração para não ficar sempre um conteúdo sério e que a pessoa acabe, às vezes, se desinteressando pelo nosso conteúdo. Então, ficar tipo, sempre de olho em tendências. Tá na moda fazer posts com
com essa linguagem escrita e assim por diante é interessante. Passando então para o nosso próximo módulo, eu vou trazer agora bastante ferramentas para vocês usarem durante a gestão, ferramentas que vão auxiliar um monte para vocês, tanto montar o planejamento, fazer publicação, encontrar materiais e assim por diante. A primeira delas, então, é o Trello. O Trello acho que bastante gente aqui já deve conhecer, mas quem não conhece ele, pegue e já acessa aí. O Trello é uma ferramenta incrível. Com ele a gente consegue fazer todo um planejamento de imagem pública, consegue se organizar, colocar atividades para a nossa equipe fazer. E é bem simples e prático de funcionar. Eu até vou abrir agora para vocês aqui. Depois, senão tem que trocar a tela. Depois eu já vou mostrar para vocês um exemplo de Trello. A segunda ferramenta, então, é o app. O app, ele ajuda a gente a fazer programação de postagens, ou seja, a gente entra nele, seleciona a data que a gente quer postar, o horário, coloca a legenda, seleciona, se for o caso, tipo, marca as pessoas, coloca hashtags, e a gente agenda o post e ele faz tudo para nós. Hoje a vida da gente é bem corrida, com estudos, trabalhos, então essa ferramenta acaba ajudando a gente muito. O único problema dela é que a versão gratuita a gente consegue agendar 10 posts por mês, mas é uma quantidade alta. Acima disso, então, daí a gente tem que pegar uma versão paga. Além disso, a gente pode utilizar agora a própria ferramenta do Facebook. Eles criaram uma área para criadores de conteúdo lá, onde a gente consegue fazer o agendamento de postagens tanto no Facebook quanto no Instagram. Então é uma ferramenta boa também para a gente se utilizar. A terceira ferramenta, então, é o Linktree. Alguns, ou seja, acho que vocês já devem ter visto no perfil do Instagram bastante. Quando a gente quer colocar mais que um link, no Instagram a gente só consegue colocar uma, então. E o Linktree, então, ele acaba agregando esses links para a gente, e com isso a gente consegue colocar mais links. Depois a gente tem o Bitly, que é para a gente encurtar a URL, porque vocês já devem ter pego aquelas URLs de Google Drive ou algum outro lugar, que é um link extremamente gigantesco. Então, com o Bitly a gente consegue criar, por exemplo, bit.ly/treinamentos Adric. Essa seria a funcionalidade do Bitly. Ele acaba deixando a URL mais bonitinha assim e já deixa com o nome intuitivo do que é aquele link. A próxima ferramenta, então, a gente é mais para a área do design, para criar as postagens, então, que é o Google Fonts. A Google, eles possuem um catálogo de fontes free, no caso, disponíveis para download de qualquer pessoa. E tem muitas fontes e variedades aqui, a gente pode baixar elas totalmente gratuitas. Próxima ferramenta, então, a gente tem o FreePic, que ele é um banco de imagens, banco de vetores, banco de PSD e de ícones. Aqui a gente consegue encontrar bastante artes prontas que a gente pode baixar e com certos softwares a gente faz a edição delas. A gente encontra ícones para a gente usar nas artes também, imagens, tudo que a gente possa pensar a gente encontra aqui, menos a parte de vídeos. Outro banco de imagens, então, é um Splash. Ele é muito bom. Tem imagens que são gratuitas e tem imagens que são pagas. Mas a maioria aqui é tudo gratuito e são todas em Full HD, 4K e assim por diante. Ou seja, tem bastante qualidade. Próxima ferramenta, então, a gente tem o Flash Icon, que é mais para a gente encontrar ícones para utilizar em publicações. A gente pode baixar eles em
em PNG ou versões editáveis também que a gente consegue abrir em softwares de edição. Mais uma dica para designer é o Adobe Color. Com ele a gente consegue, por exemplo, criar combinações de cores que acabam ficando em harmonia com a nossa arte. Por exemplo, a gente não vai lá criar uma arte que tem um roxo, um vermelho e um azul, sabe? Isso acaba não ficando muito em harmonia. Então aqui no Adobe a gente consegue criar harmonia de cores. A gente coloca a cor a nossa cor principal ali no campo, no quadradinho do meio, e ele faz cálculos e acaba mostrando pra gente as melhores combinações de cores, e a gente consegue fazer bastante coisa. Se a gente quiser, por exemplo, uma combinação de cores para fazer sombras, a gente consegue fazer tríades, cores monocromáticas, análogas e complementares, a gente consegue fazer tudo pelo Adobe. E caso a gente tenha uma conta na Adobe, a gente já consegue salvar essas cores, essa paleta de cores que a gente criou. E, por exemplo, se a gente trabalha com o Photoshop, ele já vai salvar e já vai mostrar na nossa biblioteca dentro do Photoshop, ou seja, a gente já tem tudo à nossa mão. E por último, que é uma ferramenta que acho que todo mundo deve conhecer aqui, que é o Canva, que o Canva é um aplicativo web para a gente fazer criação de posts. Ele tem a versão gratuita, que tem bastante recursos, e também a gente tem a versão paga, que tem mais recursos. O interessante é que a gente, como instituição, a gente consegue uma conta premium de graça. Se não me engano, a gente consegue por até 2 anos, mas é um processo que é bem demorado e tipo, exige bastante documentos e tudo mais, mas se o clube acha que vale a pena e que queira investir, depois eu vou disponibilizar um PDF mostrando como fazer essa requisição. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai literalmente colocar a mão na massa. Agora eu vou mostrar para vocês toda a criação da nossa logo, criação de postagens, todas as diretrizes que a gente tem que seguir, as nossas postagens e assim por diante. Então aqui a gente vai abordar sobre tudo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa logo, sobre as diretrizes, a área de reserva, qual logo aplicar, sobre as cores recomendadas, tipografia recomendada, e a gente vai aplicar um pouquinho disso tudo no Canva. Então, a gente começando, a nossa logo no site do Rotary, eles possuem uma ferramenta que gera automaticamente para nós essa logo. Basta a gente entrar no Google e digitar Brand Center. Então, aqui, no caso, é a página do site do MyRotary. A gente tem que estar logado, daí a gente clica em para associados e vai estar lá o Brand Center. Quando a gente clicar, caso a gente não esteja logado, ele vai pedir para a gente fazer o nosso login. Então a gente coloca nossos credenciais do MyRotary. Aí ele vai logar para nós. E ali no último item do espaço do associado tem o Brand Center. Aí ele vai redirecionar nós para essa página. O Brand Center, na verdade, é um banco de dados só para imagem pública. Aqui a gente consegue encontrar todos os materiais de campanhas do Rotary, pessoas em ação, a gente encontra todos os guias de imagem pública, materiais de outras avenidas, a gente consegue fazer nossos logos, a gente tem fotos, tem vídeos, tem material pronto também, que são folders, cartazes, a gente consegue encontrar tudo no Brand Center. Então, para a gente criar nossa logo, então a gente, depois de ter entrado no Brand Center, a gente vai clicar no terceiro botão ali da primeira fileira de logos. Ele vai redirecionar nós para essa página. Aqui então a gente tem a logo do Rotary, que é como ele mostra na primeira imagem.
Aí no segundo quadradinho vai ser o modelo, então essa vai ser a ferramenta que eu falei que vai criar para nós a nossa logo. E o terceiro quadrado, então a gente tem logos dos nossos programas, que nem a do Rotary. A gente ainda consegue encontrar nessa parte aqui a logo da Fundação Rotária. E ali em Lemas a gente consegue baixar todo o arquivo com as nossas logos da gestão, coloridas, preto e branco, tudo em branco. Um detalhe, quando a gente abre o site, provavelmente ele vai vir em inglês. Eu alterei para português aqui, mas a princípio não tem nenhum problema em a gente utilizar outra linguagem, a menos na questão dos lemas. Caso a gente queira baixar o lema, por exemplo, da próxima gestão, que é o Rotary abre oportunidades, então a gente tem que estar em português, que daí a gente vai baixar a logo em português. Se a gente tiver em inglês, ele vai baixar a logo em inglês. Então a gente clicando em modelo, ele vai abrir essa outra página, a gente clica em criar, ele vai abrir esse Canva para nós, que seria essa telinha com a logo do Rotary. Então aqui em cima a gente já vê que está em português, ali essa parte também não influencia muito a linguagem que a gente deixa, o que influencia são os próximos campos. Então a gente vai de clube, a gente muda de Rotary para Rotaract, caso a gente queira fazer uma logo do Rotaract ou por Interact. Após isso, então, a gente tem o tipo da logo, se a gente vai querer ela normal, que seria escrito com Rotary International na marca de excelência, ou a versão digital, que daí é sem o Rotary International. Nesse caso, então, a gente vai fazer uma simplificada, que seria a digital. No próximo campo, então, a gente pode escolher a cor da logo. A gente tem 3 cores que a gente pode aplicar a logo, que seriam o preto, o branco e a cor de cada programa. Por exemplo, no Rotaract a gente tem o Cranberry, enquanto no Interact a gente tem o azul, que agora eu esqueci o nome. Após isso, então, a gente pode mudar a disposição do Clube D. Então, ali em alinhamento, a gente, por padrão, aqui no Brasil, a gente utiliza ela abaixo do nome Rotaract, mas nada impede a gente de utilizar em outras posições o nome do clube. É bem comum, então, a gente utilizar essa como está aqui, com o clube D embaixo do nome, ou na lateral, no lado direito. Nesse caso, a gente vai manter ela abaixo. Aqui, quando a gente vai fazer uma logo transparente, então, a gente tem que ter em mente que o Canva aqui, ele atualiza automaticamente. Então, se a gente colocar ele branco, ele vai ficar totalmente branco e ele até já dá um aviso ali na tela em vermelho dizendo que a logo aparece ali, mas como a gente selecionou a opção branco, a gente vai acabar não enxergando ela durante a nossa exibição. Então, se tu precisar fazer uma logo assim, eu recomendo que tu faça toda a customização dela, coloca ali as informações do clube e, por último, coloque ela em branco, porque às vezes pode ser que a gente acabe digitando errado o nome do clube, alguma coisa assim, e a gente não vê, e daí quando a gente for aplicar a logo, daí a gente vai ver que está errado, daí a gente vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, caso for fazer a branca, deixe para selecionar a cor branca por último. Após isso, então, a gente ali no Insert Text, a gente vai colocar o nome do nosso clube. No caso aqui eu coloquei MJO Brasil, mas então a gente coloca clube D e o nome do nosso clube. Feito isso, a gente vai clicar em Save. Ele vai abrir essa janelinha onde a gente vai dar o nome para nossa logo, que nem eu coloquei logo MJO, e ele vai redirecionar nós para essa página. Aqui é importante a gente esperar um pouco, como a gente pode ver ali na janelinha. Ele fala para a gente atualizar a página em todas as linguagens possíveis. Então a gente espera um pouquinho e dá essa atualização de página, que aí ele vai liberar a pré-visualização da nossa logo e as opções para download.
Aqui a gente tem 3 opções de download. A gente pode baixar ela em PDF, que é uma qualidade sem compressão. Então a gente baixa ela, a gente utiliza geralmente em softwares de edição, Photoshop, Illustrator, Corel, eles aceitam essa logo. E o diferencial dela é que com esse arquivo a gente pode redimensionar ela o quanto a gente quiser, que a gente não vai perder qualidade. Porque acho que muitas pessoas já aconteceu isso, que estão lá criando uma arte e, por exemplo, começa a aumentar o tamanho e vê que ela fica borrada ou acaba perdendo a qualidade. Isso acontece, então, por o arquivo o JPEG e o PNG, que são as outras duas formas de exportar essa logo, acabam não tendo tanta habilidade assim de conversão de tamanho. Enquanto com o PDF, que ele acaba criando a imagem em vetor, a gente consegue redimensionar o quanto a gente quiser, tanto aumentando quanto diminuindo o tamanho. E caso a gente vê ali que a gente fez errado, não ficou como a gente queria, ou, por exemplo, vou precisar de uma logo em preto e outra em branco, a gente pode baixar ali, aqui tá, já clicar em editar e daí a gente já faz a próxima que a gente vai precisar. Feito isso, então, como eu disse, essas são as 3 cores que a gente pode aplicar a nossa logo. A gente não pode aplicar, por exemplo, deixar a nossa logo em um verde ou colocar em vermelho, fora dos padrões. Assim é a logo normal e assim a gente tem a logo digital. Isso se aplica tanto para Rotaract, quanto para Interact, quanto para Rotary nas respectivas logos. Após isso, a gente tem uma série de diretrizes que a gente tem que respeitar ao aplicar a nossa marca. É comum a gente ter isso, não só em Rotary, mas grandes empresas todas têm um guia de identidade visual, onde lá explica direito como aplicar a logo, como fazer a aplicação dela da forma correta. Então a primeira diretriz que a gente tem que seguir é sempre evitar utilizar a logo na cor respectiva com um fundo que seja da mesma cor. No caso que nele a gente tem o Rotary, a logo do Rotary escrita em azul com um fundo azul. Isso acaba fazendo com que a palavra se camufle e não dê para enxergar. Isso então é uma aplicação errada. E a gente também não pode, por exemplo, utilizar uma logo branca quando o fundo não tiver nenhuma cor que camufle a logo, por exemplo. Ali a gente tem um fundo colorido de uma parede de madeira e a aplicação em branco da nossa logo. Claro que a gente tem que ver se, por exemplo, se a logo não, por exemplo, não ficar muito visível, aí a gente pode utilizar, por exemplo, a logo branca em vez da logo colorida, no caso. Uma coisa que é muito comum, vocês já devem ter visto principalmente logo do Rotary, é eles criarem uma logo com algum mascote ou algum objeto da cidade que represente dentro da marca de excelência. Isso é uma aplicação totalmente errada, mas que tempos atrás era muito comum a gente ver. Outra coisa que a gente não pode fazer também é colocar sombras e contornos ao redor da logomarca. A gente sempre tem que manter uma área de reserva dentro da nossa logo e, no caso, a gente não pode aplicar também ela em objetos, por exemplo, que a gente tem uma forma ali oval, ou seja, a gente não pode colocar nossa logo dentro de objetos que acabe não respeitando uma área de segurança, que depois eu vou falar sobre ela. E a gente também não pode fazer a inversão da logo, por exemplo, colocar primeiro a marca de excelência e depois o nome do programa, ou ao contrário, no caso
espelhar a palavra e assim por diante. Outra coisa que a gente, em relação à marca de excelência, então a gente não pode aplicar ela cortada, a gente sempre tem que aplicar ela de forma total. Por exemplo, ali na primeira imagem da segunda linha, a gente tem ela aplicada no canto da imagem com ela cortada. E isso é uma prática que a gente não deve fazer. A gente também não deve aplicar com cores que não são tipo, não são as cores oficiais do programa, por exemplo, aquele verde, ou por exemplo, aquele azul que é fora das cores padrões. A gente não pode aplicar, por exemplo, se a gente for aplicar a marca de excelência e a nossa logo, a gente sempre tem que manter elas com o mesmo tamanho, a gente não pode deixar uma maior que a outra, a gente sempre tem que fazer o redimensionamento delas do mesmo tamanho para deixar iguais. E a gente sempre tem que deixar ela legível, nunca a gente pode deixar ela, por exemplo, duplicada, como está ali no penúltima imagem, ela sempre tem que ficar legível. E o último quadradinho, a gente tem que sempre posicionar ela de forma uniforme, uma longe da outra. Passando para mais diretrizes, então, a gente vai saber qual logo aplicar nos diversos casos, se é a logo digital ou a logo normal. A logo normal a gente vai aplicar com um tamanho mínimo de 60 pixels. Ou quando a gente, por exemplo, quando a gente não conseguir mais ler o conteúdo da marca de excelência, que tem o Rotary International, então a gente tem que trocar para logo digital. E assim, caso a gente vê que, por exemplo, estamos fazendo uma arte lá e a gente aplicou ela e a gente não consegue ler, então a gente vai substituir pelo logo digital. Mas se a gente quiser, mesmo assim, aplicar logo digital, a gente pode. Não é uma coisa que a gente sempre, por exemplo, não consegue mais ler ou ficou maior que 60, a gente tem que aplicar a logo normal, sabe? A gente pode adaptar conforme o contexto. A gente tem então a área de reserva que a gente deve seguir ter ao redor da nossa logo, entre outros objetos. Por exemplo, aqui no canto ele mostra para logo do Rotary, a gente tem que seguir com uma área de reserva do tamanho da letra O minúscula de Rotary. Para Rotaract e Interact, a gente tem que se basear com isso, com o tamanho da letra C minúscula. E caso a gente vá fazer utilizar uma logo que a gente utilize uma barra e depois a gente vai colocar outra logo ao redor do lado, a gente tem que fazer a área de reserva também com a letra C também. Falando um pouquinho de cores, o Rotary tem uma paleta de cores exclusiva. A gente tem cores primárias, secundárias e assim por diante. Isso não significa que a gente deve utilizar somente essas cores em nossas postagens e tudo mais. Mas são cores que o Rotary recomenda a gente utilizar para seguir um padrão de imagem mais unificado com o programa e tudo mais. Então a gente tem o Azure, que junto com o Royal Blue são as cores oficiais do Rotary. A gente tem o Sky Blue, que é a cor do Interact, Cranberry, que é a cor do Rotaract e assim por diante. Falando um pouquinho de tipografia, então a gente tem fontes que são recomendadas também pelo Rotary. A gente tem a principal, que é a Frutiger, que todo mundo já deve ter ouvido falar e deve ter baixado nos seus computadores. Hoje é difícil uma pessoa que seja da família Rotary que não tem essa fonte. Mas eles também têm outras opções, como a Open Sans, a Arial, Nehru, a Georgia
e que são fontes gratuitas e que a gente consegue encontrar facilmente na internet. Com isso, então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o Canva. Eu já deixei ele aberto aqui. Eu só vou mudar a tela. Agora acho que vocês estão vendo aqui a tela inicial do Canva, mas antes eu fiquei de mostrar para vocês a tela do Trello. Então, o Trello ele é uma plataforma online para a gente fazer todo o nosso planejamento. Aqui, só um minutinho, deixa eu carregar. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os quadros que eu trabalho, assim que carrega. Vamos ver o que eu posso abrir aqui. Vou abrir o quadro, por exemplo, que a gente trabalha da MJO. Então, esse é o quadro que a gente trabalha. Aqui a gente tem todas as nossas tarefas que a gente tem que fazer e todas as datas e descrições da tarefa que é. Por exemplo, pegar aqui uma tarefa que já foi concluída, por exemplo, é o logo do CNP da gestão atual. Ela foi atribuída para essa pessoa, para a Micaela, e ela tinha que entregar até o dia 26. Por exemplo, a pessoa vem aqui, depois que fez, conclui essa tarefa, quem criou ela vai receber uma notificação dizendo que tal tarefa foi concluída por tal pessoa em tal dia. A gente pode atribuir etiquetas, por exemplo, essa é uma etiqueta dizendo que é uma criação, mas a gente pode colocar mais, por exemplo, caso seja para WhatsApp, caso seja para Instagram e assim por diante. A gente consegue adicionar uma descrição para facilitar, para a pessoa saber o que é, como que ela tem que fazer, que a gente pode colocar links para inspiração da pessoa. A gente pode adicionar comentários. Aí a gente pode adicionar um anexo, por exemplo, no nosso computador. Aí a gente sobe o arquivo que a gente fez, a gente pode pegar um arquivo do Google Drive, do Dropbox e assim por diante. E a gente consegue montar tudo por aqui. Então acho que eu tenho tempo ainda, né? Deixa eu ver aqui. Tem 10 minutos. Tá bom, dá tempo então. A gente vai fazer uma arte bem rapidinha aqui, só para mostrar todos esses conceitos que a gente colocou. Aqui é a tela inicial do Canva, depois que a gente fez nosso login. Então a gente, por exemplo, vai criar uma postagem para Facebook e para o Instagram. Então a gente clica aqui em post para Instagram. Ele vai abrir aqui o nosso Canva, que é a área de trabalho onde a gente vai fazer toda a nossa edição. Eu, para economizar tempo, eu já deixei uma imagem salva aqui no computador que a gente vai utilizar de plano de fundo. A gente vai fazer um post agora para, por exemplo, Feliz Ano Novo Rotário, que está chegando, e então a gente tem que fazer um post disso, por exemplo. Enquanto carrega aqui, eu vou colocar em prática sobre a logo que eu falei. Então a gente vem aqui em logos, new, great. Então, deixa eu mudar aqui no cantinho. Português. Conforme eu for fazendo aqui, vocês vão ver que ele já vai alterando automaticamente. Aqui sobre o alinhamento, que eu acabei não colocando na apresentação, a gente tem abaixo sobre a logo, em cima e embaixo, que em cima a gente colocaria, por exemplo, o local, e embaixo o clube, à direita, que seria aqui, e à direita e abaixo. Mas por padrão a gente vai fazer abaixo. Vamos voltar aqui no Brasil. A gente vai escolher ela branca. Aí ele já aparece aqui, ao selecionar a opção branca, ele já diz que
que ela vai ficar branca. Então, dê um salvar. Ele vem para a telinha aqui, a gente espera um tempinho. Caso a gente atualize na primeira vez e ele esteja liberado só a primeira opção, então a gente espera mais um pouquinho, dá mais um F5 que ele já vai liberar. A gente faz o download, a gente tem que sempre concordar com os termos do Rotary. Vamos salvar aqui, vamos voltar para o Canvas, a nossa primeira imagem já carregou, a gente vai carregar a próxima. Aqui no Canvas a gente pode redimensionar a imagem, mas ele já vai dar a opção para a gente redimensionar sempre uniformemente, para a gente não deixar ela esticada nem nada. Se a gente apertar Shift e Alt, daí já muda o tipo de redimensionamento. Então é sempre importante a gente utilizar a tecla Alt quando for redimensionar. Ficou muito grande aqui. Essas margens que aparecem no centro da tela, essa margenzinha roxa que apareceu aqui, significa que ela está alinhada verticalmente, e como ela está um pouquinho maior ainda, agora foi, enfim, não apareceu na vertical, na horizontal, mas agora apareceu. Essa outra na horizontal significa que ela está alinhada tanto na vertical como na horizontal, caso a gente queira fazer bem alinhado. O próximo passo, então, com isso a gente vai adicionar um texto para dizer o que é a nossa imagem. Então eu vou pegar um texto qualquer aqui, depois eu altero a fonte. Opa, foi. Por exemplo, isso. Aí aqui em cima a gente tem toda a paleta de cores. Caso a gente utilize uma imagem de fundo, o Canva ele já traz automaticamente as cores que tem nessa imagem e já salva para a gente aqui. A gente vai deixar ela em branco. Aqui em cima a gente pode fazer o alinhamento dela, se a gente quer centralizado na esquerda ou à direita. Aqui a gente tem as fontes que a gente pode utilizar. Aqui no Canvas eu não cheguei a ver se ele tem todas aquelas fontes que o Rotary recomenda, mas a gente pode utilizar qualquer uma que a gente ache legal aqui. Só diminuir um pouquinho aqui. Aqui a gente diminui e aumenta o tamanho da fonte. Vamos colocar 56, ficou muito pequeno. Aqui. Caso venha com mais de um texto e, por exemplo, a gente não quer esse fim de semana, a gente vem aqui, desagrupar, ele vai deixar só o texto que a gente quer e esse aqui a gente vai mudar, então a gente vai colocar, por exemplo, primeiro de julho, ano novo, tá. Que é sempre legal a gente, por exemplo, colocou ali um Feliz Ano Novo, mas, por exemplo, Ano Novo geralmente é comemorado 1º de janeiro. Então a gente tem que estar dando um porquê da gente estar fazendo esse Ano Novo. Agora a gente vai colocar uma outra aqui. Isso que eu vou fazer, eu vou fazer uma película para a gente deixar a imagem um pouquinho mais escura. A gente vai diminuir um pouquinho a transparência, só para a gente não dar tanto enfoque. E a gente vai enviar ela para trás para deixar o nosso conteúdo sempre na frente. Vou alterar aqui. Alterar a fonte para Advent Pro. Não era essa. Acho que é essa aqui. Também não. Mas enfim, vai essa. Então aqui eu vou adicionar um outro quadradinho preto, só para a gente deixar mais bonitinho aqui. Centralizar.
Esse quadrado a gente vai diminuir um pouquinho a transparência, só para ele dar um tom de destaque. Aí agora a gente vai pegar aquela logo que a gente exportou. Tem um pequeno problema no site do Rotary quando ele gera a logo, que ele gera, por exemplo, a logo com esse espaço em branco aqui. E daí, por exemplo, se a gente for fazer um alinhamento no centro da página, a gente pode ver que a logo não ficou centralizada. Então a gente vai pegar e a gente vai cortar essa área aqui, uma área que a gente não precisa utilizar. Aqui eu gosto de cortar ela bem rente, que daí aquela questão de margem de segurança eu gosto de fazer fora da logo. Aqui até ficou ainda um pouquinho fora. A gente consegue dar um zoom in, zoom out no Canva, bem tranquilo, apertando a tecla Ctrl. Então aqui, por exemplo, a logo nesse tamanho a gente poderia estar fazendo a utilização da logo normal. Mas eu vou diminuir ela um pouco porque, no meu ver, ela está um pouco grande demais. Então a gente já diminui. E assim, se a gente for ver o post normal na rede social, no nosso computador ou até no celular, o Rotary International já estaria bem difícil da gente fazer a leitura. Então, por isso a gente já, de cara, se a gente vai fazer uma publicação, a gente já pode pegar a logo de digital ao invés da normal. A gente deixa mais a normal para documentos e afins. No quesito de margem de segurança, aqui no Canvas ele tem uma outra borda aqui dentro que seria uma margem de segurança, então a gente pode sempre deixar alinhada ao meio, que ele vai ficar uma área de reserva embaixo bem bacana, que se não deixa bem colado como tá assim, ele vai ficar bem legalzinho. E aqui nesse texto eu vou colocar um pouquinho de espaçamento. A gente vai jogar um pouquinho essa arte, só para não ficar em cima do lema. E basicamente seria isso. A gente teria uma arte pronta aqui para utilizar por exemplo, no post de Ano Novo Rotário. Aí a gente fez essa arte, a gente pode vir aqui já baixar. Ele dá como opção o PNG, que é uma qualidade de imagem mais alta em relação ao JPEG. A gente pode fazer então também para PDF. E eu acho que esse PDF a gente consegue até abrir em softwares de edição depois. Mas no caso aqui a gente vai selecionar PNG, baixar, e ele vai preparar para baixar, e a gente só salva. E pronto, a gente tem ele no nosso computador. E é isso então, pessoal. Encerro por aqui a apresentação de imagem pública. Aqui eu deixo meus contatos, caso alguém queira chamar para tirar alguma dúvida, pedir dicas. Estou sempre